Olá, a graça e a paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Tarcísio, do canal Cidadania com Cristo. E este canal tem a finalidade de pregar a palavra, como também trazer ideias para geração de renda. Nós temos alguns vídeos lá em relação a isso. Então nós queremos, antes de qualquer coisa, lhe fazer um pedido, se você quiser, é claro. Primeira coisa é pedir a você para se inscrever no nosso canal, para nos incentivar a produzir estudos. Depois eu quero pedir a você que você ative o sininho, para que quando nós colocarmos um vídeo, você possa ouvir, ver, porque o YouTube vai lhe avisar. E também você dá um like para a gente ver o feedback do vídeo, saber se o vídeo teve feedback. Pedir também que você compartilhe este canal com as pessoas, tá bom? Esse é um pedido que nós estamos fazendo, sempre fazemos esse pedido. Esses dias nós temos postado, pelo menos durante os últimos dias, quase todos os dias, um estudo. E a nossa ideia hoje é fazer um estudo sobre os nomes de Deus. Mas será que Deus tem muitos nomes assim? Não é? Quando, há uns anos atrás, eu recebi a visita de 3 pessoas, eles bateram na minha porta com a maletinha na mão, vocês devem imaginar quem é. E aí elas pediram para entrar, pediram para eu abrir a Bíblia, perguntaram assim: o seu Deus tem nome? Eu disse: tem. E ela perguntou: e como é o nome do seu Deus? Eu disse: o nome do meu Deus é Deus. E ela disse: não, mas esse não é nome de Deus. O meu Deus tem nome. Aí eu disse: aí qual é o nome do seu Deus? E ela disse: o nome do meu Deus é Jeová. Isso me deu a curiosidade de pesquisar sobre os nomes de Deus. E percebi também que dentro da teologia reformada, dentro da teologia sistemática, existem estudos sobre o nome de Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês neste momento, para a gente bater papo. Eu disse que nós iríamos estudar sobre os nomes de Deus. Mas Deus na Bíblia é tratado no singular, não é? Quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas na mão, Moisés lê, e no versículo 7 do capítulo 20 de Êxodo diz assim: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Senhor e Deus estão no mesmo versículo, e nós vamos mais à frente estudar um pouco sobre isso. Falando em nome no singular, por exemplo, o salmista diz: quão magnífico em toda a terra é o teu nome, singular. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Como o teu nome, ó Deus. Então, Deus é tratado de forma singular. Agora, a nossa Bíblia é uma tradução do Novo Testamento. Desculpe-me. A nossa Bíblia é uma tradução do hebraico, o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é uma tradução do grego koiné. Também, ainda no Antigo Testamento, existem algumas partes de alguns livros, parece-me que Esdras e Daniel. Existem alguns textos que são em aramaico. Então, no Antigo Testamento nós temos hebraico e aramaico, e no Novo Testamento nós temos o grego koiné, que era o grego comum da época. Existe o grego clássico, que é um grego dos filósofos, e existia um grego koiné, que era um grego rasteiro, como o português nosso. Nós falamos um português mais simples, Então era dessa forma. E nossa Bíblia é uma tradução dessas 3 línguas. Então, a gente precisa, para poder conhecer melhor a Deus, nós precisamos saber como é que ele é chamado na sua língua original, na Bíblia original.
E aí, primeiro, nós temos que entender que aqui no Oriente, nós colocamos o nome dos nossos filhos e recebemos os nomes de acordo com a beleza. As pessoas acham bonito Mateus, acham bonito João, o meu nome Tarcísio, né? Eu tenho certeza que quando minha mãe botou meu nome, ela achou bonito o nome, por isso que ela botou. Mas nós não procuramos saber, por exemplo, o significado. Cláudia, por exemplo, significa amarga. Aí a gente bota o nome, mas não sabe o que significa, mas é um nome bonito. Então, só para a gente ter uma ideia, no Antigo Testamento, quando nós lemos, por exemplo, que uma criança recebeu o nome de Jacó, e Jacó significa usurpador, enganador. Aí por que ele recebeu esse nome? Porque, segundo o relato bíblico, o seu irmão o seu irmão que nasceu primeiro, Jacó, segura no seu pé, e ele nasce com a mãozinha de Jacó ali, e o pai e a mãe entenderam que Jacó estava querendo puxar Esaú para nascer primeiro, né? Mais à frente, quando Jacó afina a sua relação com Deus e ele começa a ter uma mudança de vida, Deus muda o seu nome de usurpador para o príncipe de Deus, Israel, que significa exatamente isso. No Val de Jaboque, quando Jacó está lutando com um anjo, né, que o anjo se diz que ele lutou com Deus e prevaleceu, diz: não serás mais chamado de Jacó, mas sim agora Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Mas Israel significa príncipe de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Sara, ela tinha o nome de Sarai, dominadora, e depois ela recebe o nome de Sara por Deus, princesa. Josué, aquele que salva, e Josué dá a origem, quando traduz do hebraico para o grego, ao nome de Jesus, né? É aquele que salva. Então Deus tem os seus nomes. Agora nós precisamos também entender que os nomes de Deus não vão dar o conceito completo da pessoa de Deus. É só para Deus permite, né? Porque existe um antropomorfismo no nome de Deus. O que é o antropomorfismo? É a forma do homem em Deus. Para que a gente possa compreender Deus melhor. Por exemplo, como é que quando a gente lê que os olhos de Deus estão sobre todos, mas Deus tem olho, mas como é que nós vamos humanamente entender que Deus tem olho, que Deus vê se ele não tem olho? Que o braço de Deus não está encolhido? Como é que nós vamos entender que as suas mãos apalpam se a gente não observar as mãos? Então isso é um antropomorfismo, é a forma de Deus, a forma de homem em Deus. Bom, olhando por esse lado, o Antigo Testamento tem alguns nomes para Deus. Eu até fiz um papelzinho, mas não vai ficar legal, eu não vou mostrar assim com os nomes, tá vendo? Mas ele não vai aparecer bem não. Mas eu vou falar. Por exemplo, existem nomes de Deus que determinam a sua grandeza e o seu poder. Existem 3 nomes que são parecidos. Por exemplo, Elohim e Elion. Olha como é parecido. Elohim e Elion. Tem alguns cânticos sobre isso, não é? Yahvé, Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Tzedequeno, Yahvé, minha justiça é. Então tem alguns cantores que colocam os nomes em hebraico. E aí nós vamos fazer algumas composições, né, com os nomes de Deus em hebraico. Mas nós vamos entender, por exemplo, a palavra El, Deus, é o nome mais simples, mas tem um sentido de primeiro, o sentido de forte, o sentido de poderoso. Quando nós lemos El Shaddai, né? Então é Deus, tem um cântico que fala, né? El Shaddai, esse El é o Deus poderoso, o Deus primeiro. Tem Elohim, há um cântico antigo que as pessoas cantavam assim: Elohim, Elohim, Labá Sabachthani, lembra? Do Salmo 22. Elohim é uma forma plural de Eloá. E quando se fala de plural, não está falando de muitos deuses, mas é um nome
que denota a intensidade da fortaleza do poder de Deus. Por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis, quando fala da criação, coloca-se lá esse nome Elohim. Então, disse Deus, né? Aí diz assim, Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vaihi Or. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, todo o capítulo 1 coloca-se este nome Elohim como o Deus poderoso, objeto de todo temor. E a forma plural, porque Elohim, tá vendo? É um nome um pouco maior. A forma plural é um intensivo que indica a plenitude de poder. Então, quando um judeu lê ainda hoje na Bíblia o capítulo 1, quando diz lá, no princípio criou Deus, e está o nome Elohim, ele já entende que aquele Elohim que está ali, ele tem a plenitude de todo o poder. Ele criou todas as coisas. E sempre que a Bíblia quer evidenciar um Deus poderoso, ela bota o nome lá, Elohim. Só que nós traduzimos por Deus, como El também é traduzido por Deus. E aí a gente não consegue fazer essa diferenciação, só quando a gente consegue estudar um pouco do original, que a gente vai mais à frente. Por exemplo, a palavra Elion, não é? Elion, né? Deriva de um verbo subir. Olha que legal. Tem um nome de Deus que deriva do verbo subir. Só que ele derivando deste verbo subir, ele coloca Deus como um Deus altivo. Elion significa um Deus altíssimo, que mora nos céus, é um Deus transcendente, é um Deus poderoso. Quando Deus ele abençoa a Abraão e ele aparece para Abraão, aparece exatamente com esse texto, né, com esse nome, Elion, em Gênesis 14, 19 e 20. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários em suas mãos. Então, quando o texto diz assim, e abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Elion, o Deus Altíssimo. E bendito seja o Elion, o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então, normalmente, quando a gente estuda a língua original, que a gente observa esses três nomes eles dão a ideia de um Deus poderoso, um Deus altíssimo, um Deus que sua morada é nos céus, um Deus que criou todas as coisas, né? Cada um dentro do seu contexto. E aí nós conseguimos entender melhor. Existe um outro nome de Deus, que é um nome mais conhecido nosso, o Adonai. E o Adonai, ele tem um sentido de um Deus que julga, um Deus que governa. Esse nome ele vai revelar Deus como um governante poderoso, a quem tudo está sujeito e que o homem se relaciona como um servo. Então, quando a Bíblia coloca lá o nome de Deus, de Adonai, ele está falando que Deus é o Deus que julga, o Deus poderoso, um Senhor. E quando ele se relaciona com as suas criaturas, ele coloca estas criaturas como servos, ou seja, o Senhor se relacionando com os servos. E aí este nome, não é? Ele foi muito usado, mas depois ele foi sendo substituído pelo tetragrama que nós vamos estudar daqui a pouco, tá? Mas esses quatro nomes, na realidade, Elohim, Elion e Adonai, eles falam de um Deus transcendente. Mas existem, por exemplo, nomes de Deus que colocam Deus como um Deus imanente, como um Deus próximo de nós, que relaciona-se com cada um de nós. Por exemplo, já falei do aí junto com Shaddai, ou seja, El Shaddai,
indica um ser poderoso, um Deus que possui o poder, que fez os céus e a terra. E enquanto Elohim coloca o Deus como um Deus da criação, o Shaddai considera que toda a criação, não é subserviente a Deus, e também que Deus é toda a fonte, né, de boa-aventurança e consolação. Veja, é um Deus poderoso, mas é um Deus que anda conosco, que está próximo de nós, não é, que nos consola e que nos faz bem-aventurados. Êxodo 6:3 diz assim: aparecia Abraão, Deus falando, né, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui conhecido. Quando ele diz assim, apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. Mas ele está falando ali de que ele apareceu como um Deus amoroso, como um Deus de bem-aventurança, como um Deus que se relaciona com as suas criaturas. E quando ele diz assim, pelo meu nome eu não fui conhecido, ele está falando do nome próprio dele, né? Que nós vamos estudar agora, nesse exato momento. Bom, agora o nome mais conhecido e o nome que as pessoas falam muito em relação a isto no Antigo Testamento é o nome Yahvé, que vem de 4 letras, conhecida como tetragrama. E em cima desse nome existem muitos estudos, e se você perguntar a mim ou a qualquer pessoa que estudou o Antigo Testamento, que conhece as línguas originais, como se lê este nome, não se sabe. O que se sabe é que possivelmente ele veio de Êxodo 3,14, quando Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, do verbo ser, não é? Do verbo ser. Então, o que acontece é o seguinte, os outros nomes, o Elohim, o Elion, o Adonai, eles não são usados exclusivamente para Deus. Quando se fala de senhores, quando se fala de governantes, quando se fala de reis, pode-se usar no Antigo Testamento também esses nomes. Agora, o tetragrama é o nome exclusivo de Deus. E aí, ou ele vai aparecer como Yahvé sozinho, e aí a gente vai para o 2º capítulo de Gênesis, onde todo o capítulo, no capítulo 2, mostra Deus se relacionando com Adão. Lá está o nome Yahvé, o nome do tetragrama. Bom, por que não se sabe a leitura desse nome? Por 2 motivos. O primeiro motivo, por causa do Levítico 24:16. Em umas traduções diz assim, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Em outras traduções diz assim, aquele que mencionar o nome do Senhor será morto. E para vocês terem uma ideia, o judeu ortodoxo, ele tem tanto temor e tanto respeito à Bíblia que ele não toca na Taná, na Bíblia original. E também não tocam com qualquer tipo de objeto. Eles têm um objeto de metal precioso para poder acompanhar a leitura. E quando eles iam lendo que chegava no tetragrama, eles pulavam. Eles não falavam o nome de Deus. Então eles iam falando ali, porque aí quando tinha Senhor, eles pulavam. Alguns judeus falavam assim, porque o nome, botavam o nome, a palavra nome, no lugar do Senhor. Muito tempo depois, surgiu, a língua hebraica já havia morrido, não é? E surge uma família muito, muito tradicional no meio dos judeus, chamada a família dos Massoretas. E a ideia deles era reacender, né, reavivar a língua hebraica no meio do povo judeu. Só que a língua judaica, né, os escritos judaicos, eles são consonantais, eles não têm vogais. Os originais não têm vogais. E aí esses massoretas criaram as vogais, que são 10, que são chamados de sinais massoréticos. Então, quando eles começaram a colocar essas vogais na Bíblia, para que pudesse ser lida e ensinada, quando chegaram no nome de Deus, eles perguntaram, e agora, o que é que nós vamos botar? Aí um deles disse assim, não, nós vamos colocar as vogais do nome Adonai.
ou do Elohim. Então, quando as pessoas estiverem lendo que chegarem no nome de Deus, como não se sabe a leitura, né, que se faz do nome, então nós vamos ler Adonai. E aí, assim ficou. Só que este nome, além de revelar um Deus todo-poderoso, ele também revela um Deus que se relaciona com as pessoas, um Deus muito próximo de nós, um Deus que está sempre próximo de cada um de nós, um Deus que se compadece, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que tem ciúme. É o Deus próximo, né? Esse tetragrama. Com o tempo foi se passando e as religiões foram surgindo, e surge aí, agora eu vou voltar para o começo, não é? Os testemunhos de Jeová, que quando foram traduzir, eles cometeram um erro de leitura. Eu não tenho como explicar aqui. A única coisa que eu posso lhe dizer é que o nome, a leitura, o nome existe, mas a leitura não é Jeová, é Yahvé, ou Adonai. Não tem outro nome para se ler. Só que quando eles foram ler, a pessoa não conhecia bem a língua hebraica, e eles fizeram uma leitura literal da forma como estava, e aí surgiu o nome de Jeová, surgiu a religião, os testemunhos de Jeová, e hoje se convencionou chamar Deus de Jeová, até nas poesias e nas músicas se falam do nome de Jeová. Bom, este nome Yahvé, que é o tetragrama, né, que são 4 letras em hebraico, são 4 letras em hebraico, às vezes ele vai acompanhado de Tsavaot, e aí a tradução é o Senhor dos Exércitos. Então ele tem a palavra Yahvé, e depois tem Yahvé de Tsavaot, ou Adonai de Tsavaot, que é o Senhor dos Exércitos. E aí, que exército é esse, né? E alguns estudiosos entendem que ou ele está falando do exército de Israel, que ele é o Deus do exército de Israel, Tsavaot significa exército, ou o rei de todos os luminares, o Senhor de todos os luminares, a lua, o sol, as estrelas, o exército dos luminares, né? Porque a Bíblia fala do exército dos luminares, como também ele é o Senhor dos exércitos dos anjos. Eu acho isso fantástico. Então, o nome Adonai revela um Deus poderoso, mas um Deus que se relaciona. O tetragrama Yahvé. O tetragrama mais de Tsavaot, lê-se Adonai de Tsavaot, ou o próprio Elohim de Tsavaot, as letras que estiverem lá, as vogais que estiverem lá, normalmente é Adonai de Tsavaot. É o Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que fez todas as coisas e comanda tudo. Os homens, os luminares, os anjos, ele comanda todas as coisas. E quando nós falamos do Novo Testamento? Bom, nós não precisamos trazer muitas explicações em relação aos nomes de Deus no Novo Testamento. Por quê? Porque os nomes de Deus no Novo Testamento, eles são uma tradução. Por exemplo, o El e o Elohim deu a palavra Theos. Eles colocam uma línguazinha atrás do dente, é Theos, né? Então, se você pegar Theos, ele vai ter o mesmo significado, o mesmo poder, a mesma intensidade, o Deus criador de todas as coisas. O nome Yahvé, que é o tetragrama, ele foi traduzido no Novo Testamento para Kyrios, e aí existem algumas expressões que elas denotam, não é, a tradução do Yahvé. Por exemplo, quando diz assim, eu sou o alfa e o ômega, é o Yahvé, né? O que é, que era e que há de vir, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O Kyrios também tem uma versão grega chamada Septuaginta. O Kyrios, ele foi traduzido por Adonai, o Senhor Criador e os servos. Então esse Kyrios é aquele Deus, o Deus Criador, o Deus Senhor de todas as coisas, né? Aquele que o governa e se relaciona com os seus como servos. Então, quando tem Kyrios lá, é mais ou menos desta forma. E tem também Pater, que expressa, na maioria das vezes, a primeira pessoa da Trindade, como também muitas vezes é traduzido como Pai. Então, veja como a Bíblia original é rica, como a gente pode aprender, não é, acerca de Deus. E esta explicação que eu lhe dei do Jeová não é para você enfrentar o Jeová, o testemunho de Jeová, mas é para você entender que a Bíblia expressa a divindade de Deus através dos seus nomes. Que o Senhor nos abençoe e nos dê muita graça.